A Fenda do Biquíni. Um lugar colorido, vibrante, infantil. Um mundo onde tudo parece simples, alegre, seguro. Mas hoje, eu quero que você esqueça por um momento que isso é um desenho animado. Quero que você olhe para a Fenda do Biquíni como um lugar real. Porque se você fizer isso, algo começa a dar muito errado. Deixe-me te fazer uma pergunta simples. Como pode existir um oceano dentro de outro oceano? A Fenda do Biquíni fica no fundo do mar. Isso é dito explicitamente. E ainda assim, dentro dela existem praias, ondas, mar aberto, horizonte aquático. Não faz sentido. Não é apenas lógica de desenho. É uma violação direta das leis mais básicas da física. E é aqui que o horror começa. Se uma cidade está no fundo do oceano, ela deveria estar completamente submersa, sem atmosfera, sem espaço respirável, sem um céu. Mas na Fenda do Biquíni, há ar, há fogo, há nuvens subaquáticas, há tempestades. E mais estranho ainda, a água que vemos não é o oceano exterior, é outra coisa. É como se existisse um oceano contido, encapsulado dentro de um oceano maior, um corpo de água, dentro de outro corpo de água. Isso não é apenas impossível, isso é perturbador, porque para isso existir, algo precisa estar mantendo essa separação. Algo precisa estar segurando a realidade no lugar. Pense nas implicações práticas. A pressão no fundo do mar é esmagadora, mas na Fenda do Biquíni ela simplesmente não existe. A luz solar penetra como se não houvesse quilômetros de água acima. O som se propaga como no ar. Os personagens respiram normalmente. Isso sugere apenas duas possibilidades. Ou aquele lugar não está realmente no fundo do mar, ou o que chamamos de oceano ali é uma realidade fabricada. E se for a segunda opção, quem construiu isso? E por quê? Agora vamos além. Esse oceano interior não é pequeno, não é um lago, não é uma bolha isolada. É um ecossistema inteiro, com correntes, com clima, com fauna própria. Um mundo completo, contido dentro de outro mundo. Isso sugere algo ainda mais inquietante. E se houver outro oceano dentro daquele? E outro dentro do outro? Uma regressão infinita. Realidades dentro de realidades. Camadas sobre camadas. Como bonecas russas, só que feitas de água, espaço e mentira. É aqui que os ecos Lovecraftianos ficam impossíveis de ignorar. Horror cósmico não é sobre monstros visíveis. É sobre perceber que a realidade que você conhece não é verdadeira. Que há algo imenso, antigo e indiferente sustentando tudo. Na Fenda do Biquíni, o familiar mascara o incompreensível, a alegria exagerada, as risadas constantes, o comportamento quase mecânico dos personagens, como se a própria felicidade fosse forçada, como se algo estivesse tentando manter todos distraídos, para que ninguém olhe fundo demais. Porque olhar fundo demais pode significar entender, e entender pode significar enlouquecer. Então surge a pergunta mais perigosa de todas. Esse oceano interior é natural ou é uma prisão? Se for uma construção, alguém a controla. E se alguém a controla, então tudo ali é observado. Cada movimento, cada rotina, cada episódio repetido. E se esse controle falhar? O que acontece quando a barreira entre os oceanos se rompe? Não haveria inundação, haveria colapso. Realidade sobre realidade se esmagando. Agora pense nos habitantes. Eles nunca questionam, nunca tentam sair, nunca percebem o absurdo. Eles estão presos em um mundo que parece completo, mas é estruturalmente impossível. Isso é a definição de um pesadelo existencial. Não há fuga, porque não há fora. A Fenda do Biquíni não está no oceano. O oceano está dentro dela. Talvez isso explique algo ainda mais sombrio. A constante repetição, os episódios cíclicos. Nada realmente muda, como se o tempo também estivesse preso, como se aquele lugar fosse um sistema fechado, isolado do resto da realidade, um experimento, ou um erro, ou algo abandonado que continua funcionando sozinho. No fim, o terror da Fenda do Biquíni não está nos personagens, está no que o lugar representa, um mundo impossível que existe porque as regras normais não se aplicam, um oceano dentro de outro oceano, uma realidade contida por forças que jamais vemos. E a pergunta final não é o que é a Fenda do Biquíni. A pergunta é, o que está abaixo dela?
porque se existe um vazio sob as ondas, ele não está dormindo. E da próxima vez que você assistir, aquela cidade colorida nunca mais vai parecer inocente.